Gente, ontem morreu de Covid, o senador Olímpio, major, ex-aliado de Bolsonaro, que teve 10 milhões de votos como bolsonarista. Ele já tinha sido deputado, já tinha sido político em outras ocasiões. Mas nessa levada de 2018, num embate ideológico, ele se torna aliado de Bolsonaro no PSL, até que há uma briga entre Bibiano e Bolsonaro e depois o próprio Luciano Bivar, por causa de verba partidária. Não do Olímpio, do Major Olímpio, porque eu observei que ele era um cara realmente combativo. Ele era um cara combativo. Era um cara que tinha um certo assim desejo de acertar. Ele era o cara pragmático, né? O que Bolsonaro não é. Bolsonaro é um cara ideológico. O que é o cara ideológico? O cara ideológico, ele não faz nada. No direito nós temos uma... Deixa eu diminuir aqui, que isso aqui fica dando sinalzinho. Vou deixar na vibratória. Então, no direito nós temos uma matéria civil chamada fazer, uma coisa assim, obrigação de fazer e de não fazer. Só que o político, ele tem que ser pragmático, porque ele é eleito, o modelo de eleição no Brasil é pelo voto representativo. Então, o político, ele tem que trabalhar. Ele tem que fazer. Mas não é o caso do Bolsonaro. Bolsonaro, ele é um ideológico. Ele nem faz e nem deixa de fazer. Ele fica no meio. É por isso que ele escolheu o Centrão. E quando surge a oportunidade, ele faz alguma doideira. Ele fala alguma coisa para agradar os ideológicos. Não sei se vocês estão entendendo. O cara ideológico é aquele que, por exemplo, houve uma manifestação das pessoas pretas, negras. Aí ele vai lá e fala alguma coisa com relação àquele evento. Mas ele não faz nada em favor daquele movimento. Porque ele quer agradar o outro lado. Por que Bolsonaro sempre atacou o movimento LGBT, que no Brasil faz a segunda
a primeira caminhada gay do mundo. É um grupo minoritário. E que é o 16º país do mundo a fazer a união civil estável. 16º. Na Inglaterra já fazia, na Alemanha já fazia, e até Israel. Gente, como pode uma pessoa ser tão burra? Como pode um cara ser tão burro, dizer que é aliado de Israel, sendo que em Israel há a segunda maior marcha homoafetiva do mundo, em Tel Aviv. Mas para agradar aqueles bobões que ficam naquele negócio, que o bispo Macedo deixou a barba grande, igual um israelita, que nós vamos carregar a arca, sendo que nós estamos no Brasil, no Brasil tropical, que não tem nada a ver com Israel, a não ser uma cultura do Velho Testamento, pois nós temos o Novo Testamento, que fala de Jesus, temos os livros apócrifos, que foram tirados da Bíblia, para manter certas culturas. Por exemplo, o livro de Enoque não está lá, mas no livro de Judas cita. Tem livro de Maria. Maria escreveu o livro, mas não está na Bíblia. Por que tiraram? Então, essas pessoas não entendem. E aí vem citar a Bíblia. João 8,32. Se tornou o ungido. Agora até aquele cara, o Silveira, o bombado, um cara bandido, um cara causador de confusão, um cara que quebrou a placa da Marielle, que é um símbolo dos direitos humanos, até hoje. Inclusive ajudava até policiais feridos, ajudava os negros. Mas ela era homoafetiva. E daí, gente? Nós não estamos falando de ideologia, nós estamos falando de práticas políticas, práticas sociais. É o que eu fiz, um cursinho, de política social. O Cantarato, ele é senador, ele enganou a gente. É porque ele é delegado e ele é homoafetivo? E daí, gente? E daí? E o melhor prefeito do mundo, de Colatina? Também não é? E daí? Política é representatividade, eles têm também os seus representantes. Mas, voltando aqui ao tema, o Major Olímpio morreu de Covid. Quando alguém morre, gente, nós não devemos comemorar. Mas a linha ideológica que não pratica o pragmatismo, que não faz nada, porque o ideológico ele vive se equilibrando entre um polo e o outro, entre a mentira e a verdade. Isso quem disse foi o filósofo Nietzsche. Ele disse que o ideológico ele acorda com o pé na mentira e dorme com o pé na verdade. Então até hoje Bolsonaro não fez nada. Porque o cara que é político,
Por exemplo, tem um professor aí que elegeu do nosso partido, que aprontou até com o partido. Esse camarada, eu gostaria de ver o planejamento dele. O que ele quer fazer na política. Porque quando uma pessoa entra na política, ele tem que saber o que ele quer fazer. Ó, eu sou um cara que eu quero construir rua, eu sou um cara que quero fazer projeto para ajudar os professores, eu tenho projetos para as crianças paralíticas, eu vou construir um estádio, eu tenho projeto para construir uma estrada. Ele não é um ideológico que vive governando em cima de questões. Ah, o movimento gay falou isso, aí ele entra. Ah, o movimento... Inclusive, o próprio Bolsonaro, é um homoafetivo enrustido. E o filho dele, todo mundo sabe disso. O próprio filho dele, o Carlos Bolsonaro, é um homossexual. Gente. Mas ele, com uma vingança, ele quer punir. Ele ia para o embate. Ele ia para o embate com John William, porque era homoafetivo, querendo combater essa homoafetividade enrustida que há no próprio Bolsonaro e no filho. E atacava quem? Ele votou, olha só, ele votou no Aécio e votou no Lula. Mas por que ele tinha tanto ódio da Dilma Rousseff? Porque Dilma foi torturada. Porque o Bolsonaro, ele é um ideológico cristalizado nas Forças Armadas. Ele pensa que aquelas histórias dos filmes, aquelas histórias, né, do Rambo, aquilo é tudo verdade. São filmes de Hollywood. Nós vivemos uma realidade diferente. Quando tivemos uma intervenção no governo Dilma da Força de Segurança Nacional, não trouxe segurança nenhuma. O Exército no Rio de Janeiro não mudou nada. Ficaram lá o tempo todo e não mudou nada. E quando o general Heleno foi até o Haiti, ele jogou bomba sobre civil. Então isso não muda nada. Mas alguém comentou comigo, olha, fulano disse, ó, o Heleno se revoltou contra o Bolsonaro, que é ungido. Bolsonaro é ungido. E o Heleno falou contra ele, morreu. nós temos, gente, eu estou rindo, mas é de chorar. Nós já temos quase 300 mil mortos de Covid no Brasil. Então, Bolsonaro não fez nada. O Lula tinha um pouco de capitalismo? Tinha, mas ele era pragmático. Ele criou planos sociais, ele criou planos de ajuda, construção de casas, fez alguma coisa. O que o Bolsonaro faz? Cada dia, todo dia, uma confusão. Ele se alimenta disso. Dizem que o Bolsonaro nem gosta de pescar. O Lula gostava de bater uma bolinha.
jogar um futebol. Bolsonaro nem de pescar gosta, porque quando ele está pescando, ele fica decepcionado, porque ele queria estar combatendo ideologicamente. E ele conseguiu aliados, infelizmente, do lado evangélico. Silas Malafaia. Eu já vi Malafaia do lado de garotinho. Esteve no governo de Dilma, esteve no governo de Lula, foi ministro. E agora no Bolsonaro não entrou, mas queria que Magno Malta entrasse. E gravou isso. O Brasil viu. Então, gente, como uma pessoa pode não manifestar nada? Como ele demonstrou isso? Não falou nada. O Heleno estava do lado dele. Tiveram uma aliança. Não falou nada. Todos lamentaram, mas ele não disse uma palavra. E os seguidores dele, porque o Heleno falou mal do mito. Que mito, gente? Mito é Jesus. Se tem alguém que merece honra, louvor e glória, é Jesus. Ninguém merece honra. Eu estou dizendo do pragmatismo de Lula e de Dilma. E de Fernando Henrique também. Foi um pragmático. Agora, Bolsonaro não faz nada. Desprezou totalmente. Poderia ter trabalhado, poderia ter aproveitado a popularidade, o poder que tinha na mão para ter providenciado, antecipado a ajuda emergencial, antes que o pessoal pegassem a Covid. Quantas lágrimas nos olhos de pessoas que, amigos meus, ligaram chorando. Acabei de sepultar meu pai, acabei de sepultar minha mãe, eu não pude botar a mão nem no caixão. Então, gente, já está chegando a hora. São 68 pedidos de impeachment para um homem que não vale o que come. Não vale o que come. E não vem dizer para mim, não, você que é evangélico, que ele é ungido de Deus, que ele não é ungido de Deus. Ah, mas ele está no poder. Foi Deus que permitiu. Sim, vontade permissiva de Deus, porque Deus nos testa muitas vezes. Será que Deus queria Hitler no poder? Ah, mas Hitler era o presidente da República? Ah, e por isso nós deveríamos adorar Hitler? Nero era o imperador que botou fogo em Roma e disse que foi os cristãos. A Bíblia diz que nós temos que adorar Nero? Então, gente, as pessoas estão confusas. Procure pesquisar mais. O que é ideologia política? Uma ideologia política faz com que a pessoa amarre uma bomba no corpo e se exploda. Esse cara aí que está, esse deputado que está lá, tal de Silveira, que está preso, ele está preso por ideologia. Não é por fazer coisas combater superior tribunal, não. Porque combater, se você quer combater alguma coisa, usa os caminhos certos, a lei.
Eu sou operador de direito. Você peticiona. Você não concorda com alguma coisa? Peticiona. Peticiona e dá entrada em processo. Isso é lei. Não é chegar lá e dizer, eu vou jogar bomba no Congresso, eu vou jogar bomba no coisa. Esse Daniel, por exemplo, Silveira, esse camarada é um idiota. Como é que ele vai jogar bomba no Congresso, lá no Supremo, que de onde ele tira 30 conto todo mês? Nas nossas costas. Nas costas dos pobres, dos micros empresários que pagam impostos neste país. Então, gente, lamentável o que está acontecendo no Brasil. Já era para esses 68 pedidos que o seu Rodrigo Maia ficou engavetado e não pediu, e se deu mal. Agora o Centrão está lá. Só que o Centrão também já ganhou vários cargos e vai continuar pedindo. Até que não vai ter jeito. E o Bolsonaro vai ter que ceder. Porque, por um lado, ele tem que ceder ao neoliberalismo de Guedes. E o Centrão vota esses projetos. Bolsonaro está no mato sem cachorro. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Se ele defende um projeto ideológico dele, porque ele é totalmente ideológico, ele não é pragmático em nada, ele não está de acordo com o Guedes. Ele suporta o Guedes, porque ele não está preocupado com dinheiro, ele está preocupado com ideologia. Ele está preocupado com os homoafetivos, ele está preocupado com cota para negro, ele está preocupado com professores, chama os professores de ladrões. Ele está preocupado se a Terra é redonda ou quadrada. Ele está preocupado com essas coisas. É ideologia, gente. É igual aquela guerra que houve lá no passado, onde os bispos, tinha gente morrendo lá fora e eles estavam preocupados com o sexo dos anjos, sendo que anjo é assexuado. Então ele não tem para onde ir mais. Todos os dias, eu acho que ele se alimenta disso. Se alimenta de notícias. Quando acontece alguma coisa. Eu lembro que há um tempo atrás, a ONU, né, uma menina, eu não lembro agora o nome, uma loirinha, que tem síndrome de Aspen, eu não sei. Essa menina deu uma declaração e ele chamou a menina de pirralha. Ele viu a hora dele aparecer. Para que colocaram aquela pirralha para falar? Não. Mas aquela pirralha faz um trabalho muito mais digno do que esse camarada. Você viu quanto agora eles querem liberar? Para os pobres, depois de 4 meses? R$ 175, R$ 250. E uma pessoa só da família que vai poder receber. Ou seja, tem gente morrendo de fome. As ONGs trabalham incansavelmente, principalmente os direitos humanos, tão desprezados
o Bolsonaro continua trabalhando. Mas ele fica dentro de uma mansão, ganhando os alhures de chefe de Estado. R$ 500 por café da manhã. E ele quer que o brasileiro pobre viva com R$ 175 durante um mês. Bolsonaro, faz um favor para o Brasil. Pede para sair. Pede para sair. Para que outro governe o Brasil.